A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento, adora, que melhora. Aqui quem vos fala é a irmã Naila. Hoje nós vamos orar pelas famílias. Hoje o Senhor confirmou ao meu coração algo que Ele já vinha falando para eu preparar pregações sobre família. E hoje eu recebi essa confirmação da parte de Deus e quero compartilhar com vocês, amém? Nós vamos estar meditando no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: Todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar, e quando se levantar. Oh, glória! Esse capítulo 6 do livro de Deuteronômio, meus irmãos. Nós vimos que depois de muitos anos de escravidão ali no Egito, após aquele longo período de peregrinação pelo deserto, os israelitas estavam agora prestes a entrar na terra prometida. Já estão entendendo o que o Senhor está falando, né? Então Moisés aqui, ele nos mostra a importância da obediência a Deus, de obedecer às leis que Ele deixou para guiar as nossas vidas. E Ele nos lembra que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, às gerações futuras, sobre a fidelidade de Deus, que nós temos que ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los a orar, ensiná-los a ter intimidade com o Senhor, e que esse relacionamento deve ser cotidiano, todos os dias. Neste capítulo, meus irmãos e minhas irmãs, vai nos trazer uma lista de mandamentos, sim, que nós devemos seguir, sim, mas que nós precisamos praticar e ensinar a nossa parentela. Precisamos ensinar que só existe um único Deus, em que nós devemos adorar somente a Ele e obedecê-lo e a sua palavra. Oh, glória! Moisés nos alerta ainda, irmãos, para nós não nos esquecermos das maravilhas que Deus fez e faz por nós, porque isso fortalece a nossa fé, fortalece a fé daqueles que nos ouvem. Em resumo, Deus mostra a sua preocupação em guardarmos o nosso coração em Deus. O mundo, meus irmãos e minhas irmãs, está aí corrompido. O errado agora é certo e o certo é errado. Por isso a necessidade de meditarmos na palavra, de colocá-la em prática nas nossas vidas. Sabe, irmãos, aquele ditado que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós somos um espelho para os nossos filhos. Eles nos observam o tempo todo. E essa deve ser a nossa preocupação. O que as nossas atitudes estão ensinando aos nossos filhos? Será que estamos ensinando os nossos filhos a mentir, a ser desonestos, a fofocar, a invejar? Ou será que nós estamos ensinando a ter um coração bom, a amar, a ajudar as pessoas, a ser honesto, a ser humildes, a buscar a Deus? Essas simples ações, meus amados e minhas amadas, elas influenciam sim na vida dos nossos filhos. Aleluia! E nós temos que ensiná-los o caminho que eles devem andar, como diz a palavra do Senhor. Ensiná-los a orar. E os filhos, quando eles veem os pais orando, eles aprendem, sabia? Hoje, eu me deparei com uma cena linda em que me comoveu, que eu chorei, que foi a confirmação para essa palavra. Eu estava orando na sala por essa palavra de hoje. E eu levantei e vim no meu quarto pegar algo. Ao chegar no meu quarto, irmãos, eu vi a minha filha orando, falando o nome de cada tio,
de cada tia dela, o nome dos avós, do seu irmão, do seu pai, orando por mim, pelos primos, chamando nome por nome e pedindo ao Senhor para protegê-los, para abençoá-los. E no final da oração ela disse assim: Pai, que o teu povo receba a palavra do vídeo da minha mãe, que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha tocar em coração. Irmãos, eu chorei tanto, como eu já disse, e na mesma hora eu voltei para a sala agradecendo ao Senhor por ter me permitido ver aquela cena, que me fez entender que o exemplo é importante, que nós somos espelho dentro do nosso lar, que através das nossas atitudes nós iremos levar os nossos filhos até Deus, ou seja, para mais perto de Deus, ou afastá-los do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ela me ouve orando pela minha família, chamando nome por nome, irmãos. E ela aprendeu com o exemplo da mãe e do pai. Os nossos exemplos estão impactando a vida dos nossos filhos. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente do da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, a oração é a maior prova de amor por alguém. Por mais que você tenha um parente difícil, um parente trabalhoso, em que às vezes não dá nem para ficar perto, para conviver, porque eu sei que isso existe. Não deixe de orar, porque as tuas orações estão chegando no trono de Deus, oh glória. E por causa das tuas orações, a tua parentela está sendo protegida, abençoada por Deus, guardada pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Explique, fale para os teus filhos os princípios bíblicos. Ensine-os a orar, a meditar na palavra, mas também tenha um tempo para os seus. Nós corremos tanto para dar o melhor aos nossos filhos, que estamos nos esquecendo do principal, que é ensinar a amar a Deus, a cuidar de uns dos outros, a honrar pai e mãe, a ser honesto, a ser bondoso, a ser verdadeiro. Um dia desse, irmãos, eu estava numa palestra na escola da minha filha, em que a psicóloga disse que estava tendo muita criança com ansiedade e que ela tinha feito um diagnóstico e tinha identificado que era a falta dos pais. E pediu que os pais sentassem com seus filhos pelo menos uma hora do dia, sentasse no chão, conversasse olhando no olho, brincasse com a criança, conversasse para saber o que se passa com ela, que elas iriam ficar bem. Que nós temos que ter o olhar atento dentro do nosso lar, irmãos. E essa palavra está nos convocando a fazer isso, a olharmos para dentro dos nossos lares. Chega de telas ensinando o que não presta aos nossos filhos. Chega de coleguinhas ensinando coisas erradas aos nossos filhos. Se nós ensinarmos primeiro, eles saberão o que é certo e o que é errado, irmãos. E você que é mãe de meninos, ensine o seu filho a amar, a cuidar, a respeitar as mulheres e as pessoas. Porque, irmão, se nós formos observar, nós temos uma parcela de culpa no que está acontecendo nessa grande quantidade de feminicídio que tem acontecido no nosso país. Somos nós que educamos, mães. Nós temos que ensiná-los a amar, a cuidar, que mulher não se bate, que mulher se ama, que se o relacionamento, por algum motivo que o Senhor não é a favor da separação, mas que por algum motivo não deu certo, não precisa tirar a vida de ninguém, irmãos. Que nós temos que seguir com a nossa vida. Só Deus é quem pode tirar a vida de alguém. Nós é quem temos que ensinar os nossos
a receber não. Quando alguém não quer mais uma relação, porque, por exemplo, às vezes a mulher ou o homem não quer mais, por causa disso o outro vai matar, não. Tem que aprender a receber não. Porque até Deus, às vezes, nos diz não. Um não também é para o bem. Um não também é para libertação. Um não é para crescimento. Um não antecipa aquele sim de Deus na hora certa, no que é correto, no melhor para nós. E somos nós, mães, que temos que ensinar isso aos nossos filhos. Não passe, mãe, pai, a mão na cabeça do seu filho quando ele bate na sua irmã, quando ele bate no seu rosto, quando ele fala coisas que diminuem as mulheres, as outras pessoas. Satanás, irmãos, ele age com foco. Eu tenho certeza que não só sou eu, mas vocês têm observado que ele foca de épocas em épocas em um público. Nós já vimos suicídio, nós já vimos automutilação, nós já vimos o tráfico, a morte, a prostituição de crianças, a pedofilia em si. E agora o auge está sendo o feminicídio, irmãos. Os crimes contra as mulheres, crimes psicológicos também que adoecem. E nós é quem temos que orientar os filhos a ser bons, a ter um coração bom. E a igreja é tempo de parar de se perturbar com coisas pequenas dentro da igreja. E agir, e orar pelas famílias, orar pelo Brasil, orar pelos jovens, orar pelos casais, pelas crianças, pelas mulheres, pelos governantes. A igreja tem parado, tem se perturbado com coisinhas pequenas e não tem feito o seu papel primordial que o Senhor nos levantou, que é orar, fazer o seu ID. Vamos olhar para dentro dos nossos lares. Vamos ensinar os nossos filhos e as nossas filhas a serem boas pessoas, a serem honestas. Talvez você diga, irmã, eu ensinei o meu filho, eu ensinei a minha filha o caminho certo, eu os levei para a igreja, mas hoje eles se encontram longe. Pois aquiete o seu coração. Sabe por quê? Porque você foi exemplo, você fez a sua parte. As suas atitudes, não se preocupe, estão guardadas dentro deles. Ore para que Deus os traga de volta para a sua casa, para os seus caminhos. Ore para que Deus os liberte. Ame sem preconceito. Ame como Jesus nos ama, nos corrigindo na hora certa, porém não desistindo de nós por causa dos nossos erros. Oh, glória! Aleluia! Que hoje nós possamos nos unir em oração pelas famílias. É essa a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Ensina os teus filhos o caminho que devem andar. Ensina os teus filhos a não mentir. Ensina os teus filhos a ser honesto e dar exemplo, porque Ele está vendo. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos erros, Pai. Perdoa as nossas distrações por buscar ter tanto que estamos nos esquecendo de ensinar os nossos a ter um relacionamento verdadeiro contigo, a ser bons, a andar pelo caminho reto. Obrigada, Deus, por tudo. Oh, Deus poderoso, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus de poder e de glória. Obrigada por tudo, Pai, que o Senhor tem feito pela tua fidelidade, Pai. Aleluia. Tem misericórdia, Senhor, da nossa parentela. Que as nossas orações não sejam impedidas por causa das nossas falhas. Responde-nos, Senhor. Aleluia, nós não abrimos mão da nossa família, Pai. Neste momento nós clamamos pela nossa casa, visita, papai, os nossos parentes, repreende toda contenda, toda confusão, todo espírito maligno que trouxe confusão. Seja repreendido agora em nome de Jesus todo demônio que veio para destruir as famílias através das brigas, da inveja. Em nome de Jesus, seja queimada agora. Envia os teus anjos, papai, para entrar nos lares, para queimarem, papai, para guerrearem, papai.
todas as potestades, papai, para ajudar as crianças, Senhor, ajudar os jovens, Pai, os casais, meu Deus. Meu Deus, envia os teus anjos para guerrear neste lar que o inimigo tem tentado destruir, Pai. Queima, Jesus, toda a ação do adversário nos lares. Senhor, visita esta família que está emocionalmente doente, meu Deus, por causa da falta de paz, por causa das brigas, por causa da escassez, papai, da inveja. Cura, Senhor, toda a família, Senhor. Tudo aquilo que não te agrada, meu Pai, vai tirando do nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, meu Deus, a discórdia. Repreende, papai, em nome de Jesus, os impedimentos, papai, das bênçãos, Pai. Repreende, papai, o devorador, o migrador, Senhor, que entrou nos lares porque o marido traiu a esposa ou porque a esposa traiu o marido, Pai. Eu sei, meu Deus, que eles têm, papai, que suportar a consequência dos pecados. Ajuda-os, papai, fortalece-os, porque eles já têm se arrependido, Senhor. Que o Senhor venha, papai, ter misericórdia deles, papai. Que o Senhor venha abençoar mais uma vez, fazer uma nova aliança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, prospera as famílias, que não falte alimento nos lares, Senhor. Tira os impedimentos que têm aprisionado as bênçãos em nome de Jesus. Cura, meu Pai, como eu já te pedi, as famílias, Senhor. Converte aqueles que precisam reconhecer os seus erros, reconhecer que as suas palavras ferem, papai. Corta todo o laço de contenda em nome de Jesus, ô Pai. Traz união entre os irmãos, traz união entre os cunhados, traz união entre noras e sogras. Repreende o espírito do orgulho, toda exaltação, toda inveja, toda mentira em nome de Jesus. Paizinho, cumpre a tua vontade nos nossos lares. Paizinho, que os maridos amem e respeitem as suas esposas, que as esposas amem e ouçam os seus maridos, Pai. Que os filhos obedeçam, papai, aos seus pais. Vai tirando as mágoas, papai. Em nome de Jesus, repreende toda maldição hereditária, toda feitiçaria lançada contra esta família, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus. Repreende todo sentimento de superioridade, aqueles que agem, meu Deus, de certa forma, se achando melhores do que os outros, desprezando os seus irmãos, desprezando os seus entes familiares, papai, julgando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz paz às famílias, une, papai, as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que quando houver comemoração, papai, não haja mais contenda, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei, meu Deus, que alguns, papai, se acham melhores do que outros e isso causa confusão, papai, mas que o Senhor venha repreender esse espírito, papai. Em nome de Jesus, coloca humildade, Senhor, nos nossos corações, papai. Em nome de Jesus, queima, papai, todo espírito de orgulho, Senhor. Queima o demônio da soberba, papai. Queima, em nome de Jesus, os demônios que trazem confusão, papai. Em nome de Jesus, sai, espírito maligno, sai do meio dos lares, toda seta na mente dos filhos, seja queimada agora, toda seta para separar casais, caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Nós te clamamos, Pai, onde houver confusão, que o Senhor traz paz, Senhor. Onde houver soberba, traz humildade, papai. Onde tiver mágoa, Senhor, tira, Senhor, e coloca paz e amor nesse coração. Vai repreendendo, Jesus, todas as mágoas, vai limpando os corações, vai enchendo da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que neste lar tenha paz, que neste lar tenha união, que neste lar, Senhor, tenha a tua presença, tenha a salvação, tenha a libertação, que o Senhor venha livrar as famílias de todo mal, que o Senhor venha abençoar as famílias deste Brasil. Amém.